Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse daqui é o Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu comento notícias relacionadas ao futebol do Fluminense, né? Sempre ali relacionado principalmente ao bola e campo, propriamente. Você que me acompanha aqui no canal, eu sou o Gabriel Amaral, não sei se eu falei isso agora, tô meio esquecido, mas eu sou o Gabriel Amaral. E assim, esse quadro Giro de Notícias eu criei pra falar justamente das notícias de futebol, de transferência, enfim, são várias notícias que surgem, tem uma demanda, e eu sempre deixo claro isso aqui. Houve aí uma galera nos comentários até, uma galera, não foi na verdade um idiota aí no comentário, começou a falar umas coisas, etc, que eu não vou reproduzir aqui pra não dar moral pro cidadão, mas eu não falo de política, e eu vou fazer um vídeo nos próximos dias aí, falando por que eu não falo de política de clube, mas eu exponho isso num vídeo falando propriamente mais à frente, até porque hoje tem notícia pra cacete, então vambora e já entrar nas notícias. Segundo uma informação publicada pelo jornalista Wilson Pimentel, do Sport 24 Horas, depois da LDU ter feito uma proposta pelo Orejuela, né, do Fluminense, a LDU queria ficar com ele no empréstimo ainda para 2019, o Fluminense estava ali querendo vender, etc, ficou naquele impasse, ele quer ficar no Equador, então tava sempre naquele impasse ali, e isso tá enrolando, agora a LDU tem concorrência, não abriu o cofre, agora tem concorrência. Emelec também do Equador e o Boca Juniors da Argentina querem o jogador, querem o Orejuela. Por enquanto, os argentinos do Boca, eles estão só mapeando o jogador, não fizeram nenhuma proposta oficial ainda, mas no caso do Emelec, eu não sei se a proposta é oficial propriamente, mas pela segunda notícia do Wilson Pimentel, existiria uma proposta por Orejuela em torno de 6 milhões e meio de reais para o jogador ir para o Emelec. A vantagem do Emelec em relação ao Boca e a LDU é o seguinte, é que ele agrada tanto ao clube quanto ao jogador. No caso do jogador, ele quer ficar no Equador. O Emelec está no Equador, ganhou do Boca em relação a isso. No caso do clube, ele quer vender, o Fluminense quer vender o Orejuela, não quer emprestar. A LDU quer por empréstimo, o Emelec quer pagar e para comprar. Então, acho que o Emelec vai levar nessa disputa aí. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Sobre aquela troca entre Fluminense e Cruzeiro, lembra que eu falei no último Giro de Notícias? Ela ainda tá de pé e só não foi concretizada por um motivo, uma única situação. O passe de Gilberto, no caso não o passe, né, mas os direitos econômicos de Gilberto, tem uma parte que pertencem à Udinese. Ou seja, no caso, a Udinese tem que autorizar essa transferência entre Fluminense e Cruzeiro, essa troca entre Fluminense e Cruzeiro, a saída de Jadson pro time mineiro. Ou seja, tá faltando só essa autorização, talvez até quando você esteja assistindo isso daqui, já tenha saído essa autorização e a troca já esteja efetuada. Só relembrando qual era a troca. Fluminense manda Jadson em definitivo pro Cruzeiro e o Cruzeiro manda Bruno Silva em definitivo, além de mais 2 jogadores com empréstimo de 1 ano. Digão continuaria no Fluminense e o lateral direito Ezequiel. Essa seria a troca. Vale lembrar que, mas por que Jadson é um jogador de 25 anos, 25, 26, agora não lembro, e Bruno Silva é um jogador de 32 anos. Então, por isso, a vantagem do Fluminense nessa negociação. Segundo o portal de notícias Netflu, né, eles divulgaram uma lista de jogadores que o Fluminense almeja contar para a temporada de 2019. Né? É uma lista de jogadores que eles apuraram e etc, e que são alguns nomes em que o Fluminense está monitorando, ou já fez proposta, ou já está praticamente acertado. E aí, o que eu fiz? Eu dividi esses jogadores em 3 categorias para falar aqui um pouquinho sobre eles. Dividi em eu traria, bom, mas sem necessidade de trazer, e sem necessidade de trazer. E aí eu vou começar com aqueles que são sem necessidade nenhuma de serem contratados. O primeiro deles é Matheus Ferraz, o zagueiro que tá vindo do América Mineiro pro Fluminense. Esse já tá praticamente certo, já fez exames médicos, tá faltando aquele clássico, só falta assinar pra o Fluminense contratá-lo, mas eu não traria por quê? É um zagueiro mais velho, já vem em decadência no futebol, já é um zagueiro com mais de 30 anos, então assim, eu não traria, não vejo a necessidade desse investimento. Outro jogador é Yuri Oliveira, e é um volante, e assim, esse eu descarto logo de início por um motivo, independente, eu conheço muito pouco dele, mas independente de conhecer ou não o jogador, etc, o Fluminense tem uma quantidade grande de elenco, se eu não me engano, o Yuri Oliveira tem 21 anos, então assim, qual a necessidade de você ir buscar no mercado um jogador que você tá subindo da base, 2 que são relativamente ali destaques, né, tanto o Zé Ricardo quanto o Caio, e aí tá contratando o Bruno Silva, tem a possibilidade ainda, talvez, de renovar com a Ayrton, vou falar ainda sobre isso, então assim, tem jogadores, dá oportunidade pros que estão vindo da base, né, é melhor. E o outro
que também seria sem necessidade de trazer, é o atacante Matheus Gonçalves do Sport. Sobre esse atacante, o que está sendo divulgado é que ele fez um ótimo ano no Sport, se destacou, só que fez 3 gols e deu uma assistência, se eu não me engano. Então, assim, ficou ali um negócio meio dúbio. Como aqui você sabe que, como diria o cara lá do Choque de Cultura, aqui tem informação, fui lá falar com o Fred Figueiredo, jornalista de Pernambuco, torcedor do Sport, para perguntar o que ele fala de Matheus Gonçalves, né? Qual a informação. E ele falou que, particularmente, ele não gosta muito de Matheus Gonçalves porque ele corre, chega bem na área, mas é só, não finaliza muito bem, e ele se destacou muito no Sport porque o time do Sport era horroroso. Então, nesse caso, Matheus Gonçalves, ele se destacou bastante, mas não num time que tinha uma média alta, né? Então, nesse caso, acho que não valeria também investir, além desses motivos, pelo motivo do Fluminense ter uma quantidade absurda de atacantes no elenco. Agora eu vou falar daqueles que são bons, são jogadores bons, eu considero que seria legal e tal, mas no momento não tem necessidade de investir numa contratação dessa. E são 2 jogadores nessa condição. O goleiro Richard, que jogou o Brasileirão de 2018 pelo Paraná, é um goleiro de 27 anos, não é um goleiro tão novo, achei que fosse. Me pareceu ser um goleiro muito bom, com uma postura boa. Ele meio que ficou como líder desse time do Paraná aí até o final, se mostrava incomodado com as situações, etc. Pareceu ser e debaixo das traves também, me pareceu ser um muito bom goleiro. Só que eu não vejo a necessidade de ir no mercado contratar um goleiro de 27 anos, tendo Marcos Felipe eternamente no banco do Fluminense. Dá uma oportunidade pro goleiro, né? E a contratação de Richard meio que se daria caso não houvesse renovação com o Júlio César. Pô, cara, deixa Marcos Felipe no banco. Se renovar com o Rodolfo, tem Marcos Felipe junto, é um ou outro titular, enfim, não tem necessidade. É um jogador muito bom esse Richard, mas não tem necessidade. E o outro, na verdade, eu fico um pouco em dúvida entre o eu traria e o bom, mas sem necessidade, que é o atacante Ioni Gonçalves, que jogou nesse ano de 2018 pelo Júnior Barranquilla, é um centroavante, matador, fez até gol na final da Sul-Americana, era pra ser a gente, né? Mas enfim, fez até gol na final da Sul-Americana, mas aí esse eu fico em dificuldade por quê? Porque ele é um jogador bom, seria legal trazer pro Fluminense, tem uma qualidade boa, não é um jogador que tá no topo ali do Barranquilla, a ponto de ser difícil da gente tirá-lo de lá, mas o Fluminense tem Pedro pro ano, tem Luciano pra começar esse ano, né? Mas não é da posição dele, mas enfim, tem Luciano pra começar o ano, tem Pedro, que a gente não sabe até quando vai durar, e ainda tem a possibilidade de subir o João Pedro da base, né, subir e ele jogar no profissional também. Então, assim, podia dar oportunidade pra esses, mas esse é talvez o único que, se trouxesse, eu não falaria de cara que não tinha necessidade de trazer por ser atacante. Por ele ser centroavante e ter essa tido um bom ano com o Júnior Barranquilla, parece ser um jogador bom, eu meio que abriria uma exceção. E por último, os jogadores que eu traria e que o Fluminense está investindo. No caso de Ezequiel, o lateral direito, né, que vai vir nessa troca. Eu vejo a vantagem de trazer, primeiro porque a gente está com poucos laterais direitos, né, dificilmente o Fluminense deve conseguir renovar com o Gilberto, já não vai ter Léo, só tem Julião no elenco atualmente, e Ezequiel é aquele caso clássico de que foi pro Cruzeiro, a torcida odeia ele, então assim, na pior das hipóteses, é um empréstimo de 1 ano, a gente não tá pagando. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente consegue botar Julião de titular na temporada, ou no meio do ano, no início do Brasileirão, consegue fazer ele tentar uma outra contratação pra posição. Mas eu acho que vale o teste no caso de Ezequiel, porque é uma posição carente e porque pode ser que tenha algum futebol ali ainda de antes dele chegar no Cruzeiro. O outro é o zagueiro Nino, do Criciúma. O Fluminense tá tentando buscar ali uma contratação, o problema é que o Criciúma quer vender esse zagueiro. É um zagueiro novo, que ficou até um pouco marcado por uma falha que ele teve no início do ano, mas assim, é um zagueiro muito bom, eu gosto dele lá do Criciúma, só que aí tem 2 problemas, né, aquilo que eu falei, o Criciúma quer vender o jogador, e o Fluminense, talvez pela boa relação com o Criciúma, até consiga alguma coisa, o problema é que o Atlético Paranaense também quer o jogador, aí, enfim, eu traria, mas não faria loucuras para trazê-lo, já que a gente tem outros zagueiros ali já no elenco, por exemplo, era mais vantagem o que vai pagar, não vai pagar nada em Matheus Ferraz, mas o que vai oferecer de salário para Matheus Ferraz, tá tentando oferecer para esse Nino, para ver se conseguia por empréstimo, enfim, tentar ter a contratação do jogador. A outra que eu traria também, que eu não preciso ficar explicando, porque eu já falei várias vezes aqui, é Bruno Silva, e o outro é Dofo. É um meio-campista que está na Chapecoense, ele é argentino, jogou na Argentina, jogou no Vélez Sarsfield, veio pra Chapecoense para um período de teste, ele ficou 6 meses fazendo testes, ajeitando tudo, etc. E quando foi definitivamente contratado pela Chapecoense, com contrato até o final desse ano, jogou bem em algumas partidas, né, ficou ali meio que de lampejo, mas é compreensível para um jogador que não fez pré-temporada. Enfim, com a bola no pé ele se mostrou um bom jogador, faz a meia também muito bem. O que me assusta é a Chapecoense não
querer renovar com ele. Não sei se é alta pedida salarial, acho que não, né? Porque para um jogador que vem recebendo baixo aí para fazer período de testes, acho que não é uma alta pedida salarial. Mas enfim, esse acho que valeria o Fluminense investir justamente pela posição que ele joga, né? De meio-campista. E a última notícia de hoje é Ayrton, que pode estar fora do Fluminense ou pode estar dentro, enfim, é um contrato de produtividade que o Fluminense estuda fazer com Ayrton, porque Ayrton jogou muito pouco, né? Se você contar o 2017 e o 2018 dele, Ayrton jogou menos de 30 jogos nesses 2 anos, juntando os 2 anos. Então, pro Fluminense, assim, ter um jogador desse no elenco e jogar igual ele jogou esse ano, jogou 14 ou 15 vezes, né? Nesse ano, não lembro exatamente, mas foi um negócio desse, assim, é difícil. Então o Fluminense estuda fazer um contrato de produtividade com Ayrton. Ou seja, basicamente ele ganha pelo número de jogos que ele atua, pelos minutos em campo, enfim. E aí, nesse caso, caso Ayrton não assine esse contrato com o Fluminense, ele já tem algumas propostas do futebol árabe, né? O Al Gharafa, se eu não me engano, fez proposta por ele, algum outro time daquele futebol árabe, parece ser tudo genericamente os times de lá, mas enfim, ele tem proposta de lá. Então fica naquele impasse. O contrato de Ayrton vai até o final do ano, ou seja, vai até semana que vem. A gente vai ficar nesse impasse até o início do ano mesmo para saber a definição de para onde Ayrton vai, né? Se ele vai manter o Fluminense com contrato de produtividade ou se ele vai pro futebol árabe. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!